Olá, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham no Civil na Prática. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Bem, na nossa aula de hoje nós vamos tratar da temática do desvio produtivo do consumidor, um tema ultramoderno na seara de defesa do consumidor e que tem ganhado cada vez mais corpo nos tribunais brasileiros, né? Tanto no juizado especial quanto na justiça comum. E hoje, para a gente fugir um pouquinho do padrão de procedimento comum ali do Código de Processo Civil, nós trouxemos uma ação de desvio produtivo do consumidor, que vai discutir essa temática, pautada no juizado especial, tá? Até para ficar um pouco diferente, a gente trazer as particularidades que o rito especial do juizado especial tem e trazer esse modelo novo a vocês, tá? Eu também gostaria de deixar aqui aberto o nosso chat para que vocês comentem, postem e ao final a gente tentar esclarecer todas as dúvidas. E mais do que isso, eu queria ouvir de vocês também o que vocês querem ouvir para as próximas aulas. Como eu mencionei nas aulas anteriores, a nossa proposta do Civil na Prática também é um intercâmbio entre o que eu ensino e o que vocês querem aprender, né? Não adianta eu colocar o que eu acho que é melhor para vocês, acho que a gente tem que ter essa comunicação permanente. Então, podem deixar aqui, né, no chat as sugestões de assuntos, eu vou avaliar, né, e aquilo que tiver mais votado, a gente vai estar repassando a vocês nas próximas aulas, tá bom? E vamos, então, iniciar a nossa aula propriamente dita, para a gente explicar para vocês sobre essa temática importante. Perfeito, vamos lá. Primeira coisa, né, a gente já inicia do direcionamento da petição inicial. Quando eu estou tratando de desvio produtivo do consumidor, é uma temática que envolve responsabilidade na relação de consumo, a gente tem que entender qual que é o juízo competente para tramitar esse tipo de ação, né? Sabemos, primeiro, que o juizado especial com relação à justiça comum, ele não tem uma competência absoluta, então fica livre ao advogado manejar a ação perante a justiça comum ou perante o juizado especial cível, tá? Então fica aqui essa liberdade de escolha, a depender do caso, onde vai tramitar essa ação. A gente sempre chama atenção, quando a gente for escolher o juizado especial, a gente tem que ter muita cautela no que a gente vai colocar ali no juizado. Analisar qual é a necessidade probatória da nossa ação, porque o juizado especial ele tem uma cognição limitada, ele não permite a produção de prova técnica. Então, por exemplo, se eu for discutir uma ação falsidade, que demande perícia, eu não vou colocar essa ação no juizado especial, porque eu vou perder tempo com a extinção do processo por necessidade de prova técnica. E aí vai ter necessidade de ajuizar isso na vara comum. Tá? Nesse nosso caso aqui específico, não vai demandar uma prova técnica, são provas documentais, inversão do ônus da prova e, no máximo, prova oral em audiência. Então, por isso que é perfeitamente possível nós manejarmos a ação no juizado especial. E assim escolhemos o juizado especial por isso. Segundo ponto, a gente precisa entender qual que é a comarca competente. Em se tratando de relação de consumo, né, especificamente na responsabilidade civil, na reparação de danos, o Código de Defesa do Consumidor fala que a competência é do domicílio do autor nesses tipos de ação. Então, eu posso ajuizar de acordo com o domicílio do autor, do consumidor, que vai ajuizar essa ação. Do mesmo modo, a Lei 9.099, ela traz a sua previsão expressa ali no seu artigo 4º, de que nas ações de reparação de dano, a competência também ela é do domicílio do autor ou do local do ato ou fato danoso. Certo? Então, a competência aqui, pela comarca, é o domicílio do autor. Tá? Então, você, por exemplo, que mora em Campo Grande, quer ajuizar essa ação para esse consumidor em Campo Grande, não tem problema algum. E se eu ajuizar, por exemplo, no domicílio do réu, o que vai acontecer? Se o réu não alegar incompetência, né, vai se prorrogar, porque é um critério territorial, não teria prejuízo para isso, e aí a ação tramitaria ali normalmente, a não ser que o réu alegue isso em sua defesa, né, e aí o juiz vai reconhecer a incompetência territorial e
tomará a decisão nesse sentido, extinguindo o processo sem resolução do mérito por caso do juizado especial. Certo? Então, entendida a parte da competência, vamos para a petição propriamente dita. A questão da qualificação na lei do juizado especial. Né, nós temos algumas particularidades com relação ao Código de Processo Civil. Eu tenho necessidade de seguir todos os requisitos lá do CPC, do 319 e 320, que fala da qualificação das partes, dos requisitos da petição inicial. A regra geral é que não. Eu tenho que seguir o que diz a Lei 9.099. Ela traz os requisitos da petição inicial lá, então eu não tenho aquela série de exigências que o CPC me impõe. Porém, como advogado, eu tenho que primar pela melhor técnica possível, para não dar brecha para um juiz desinformado que acha que tem que aplicar o CPC a todo e qualquer preço e me mande emendar a inicial. Então, eu posso prevenir uma emenda à inicial desnecessária. Então, é melhor a gente qualificar o máximo possível as partes aqui, apesar da lei de juizado especial ela ser um pouco mais simplória com relação à qualificação das partes do que acontece com o CPC. Tá? Então, eu vou trazer toda a qualificação, o nome completo do autor, o estado civil, a profissão, o CPF, o RG e o endereço desse consumidor, dessa parte autora, representado por seu advogado, e o endereço em que ele vai receber as intimações. É muito importante essa informação no processo. E eu venho, perante esse juízo, propor, pelo procedimento especial da Lei 9.099, reparem que nas ações anteriores nós colocamos aqui pelo procedimento comum, que é o do CPC 318 e seguintes do Código de Processo Civil. Uma ação de conhecimento com pedido de reparação de danos morais. Em desfavor de quem? Daquele fornecedor, da pessoa jurídica que lesou o interesse do consumidor. E aí eu trago o máximo de qualificação possível. Pessoa jurídica, direito privado, com o CNPJ, a sede e até mesmo o e-mail, se possível, trazer essa informação. Ela é muito importante para efeitos de citação, aqui no caso concreto. Certo? Então, feita essa primeira qualificação, aqui não tem tanto mistério, né? É muito simples e retomo vocês a aula anterior. Então, a gente vai para o corpo da própria petição. Professor, mas você não está colocando aí o tópico da gratuidade da justiça, você colocou em todas as aulas anteriores. Por que você não colocou isso nessa ação? E é importante explicar isso. Na lei do juizado, a lei 9.099, as partes como um todo, independentemente da condição financeira dessa parte, litiga sob o palio da gratuidade. Eu não tenho que recolher despesas processuais aqui, no primeiro grau de jurisdição. A lei 9.099 fala no seu artigo 55 que no primeiro grau de jurisdição não há sucumbência, certo? E também não há o recolhimento de despesas processuais. Então, nesse caso concreto aqui, eu não preciso abrir um tópico específico para isso. E quando eu falo no primeiro grau de jurisdição, significa o quê? Que até a sentença, então, da postulação até a sentença, eu não preciso recolher despesa. No entanto, se eu tiver que ir para a esfera recursal, aí eu preciso, né, apresentar um pedido ao juiz, se for o caso, de gratuidade da justiça, para não ter que recolher as despesas e também para não ter as consequências caso eu perca esse recurso. Certo? O artigo 55 ele é muito claro, eu acho que é importante a gente trazer para vocês aqui a redação dele, né? Ele fala o seguinte: a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogados, ressalvado qual a hipótese? Litigância de má-fé. Aí vem a segunda parte do dispositivo. Em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários do advogado, que serão fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, ou não havendo condenação do valor corrigido da causa. Então percebam aqui, nós temos duas partes desse dispositivo. A primeira é que não tem despesas processuais e sucumbência na primeira fase, né, no primeiro grau de jurisdição, até a sentença, desde que não ocorra sanção por litigância de má-fé. Agora, na esfera recursal, se eu também for vencedor, eu não vou receber a sanção por isso. A parte vencida poderá sofrer, sim,
mas eu, como vencedor, não. Agora, eu recorrendo, né, eu, autor, apresentando um recurso e perdendo esse recurso, eu vou sofrer os efeitos da sucumbência. Vou ser condenado a pagar despesa processual e também honorários de sucumbência. Certo? Então, nesse sentido. Agora, tem um cuidado que a gente precisa ter. Eu preciso apresentar isso lá com o meu recurso inominado. Tá? Eu não posso esquecer de fazer esse pedido. Se eu esquecer de fazer o pedido e quiser fazer isso só lá na turma recursal, eu vou ter problemas. Meu recurso não vai ser, né, conhecido. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Tem pessoas que trabalham com colocar o pedido aqui, especificamente na petição inicial da gratuidade da justiça. Tá? Se for trabalhar com a ideia de colocar o pedido de gratuidade aqui na petição inicial, é importante a gente colocar lá no pedido que essa apreciação seja feita só na esfera recursal, né? Caso seja necessária a apresentação de recurso, porque o juiz não vai enfrentar esse pedido. Inclusive, em algumas situações concretas, o juiz vai te dar um despacho, às vezes, sem educação, falando, olha, não se exige o recolhimento de despesas processuais, custas processuais aqui. Então, não há que se falar em gratuidade da justiça no primeiro grau do juizado especial. Tá? Então, colocar com muita técnica, falando, olha, na hipótese recursal, seja deferida a gratuidade da justiça, é possível colocar assim. Eu prefiro não colocar e deixo isso para a esfera recursal. Certo? Então, vamos para os fundamentos fáticos. Só para vocês entenderem, esse caso é um caso concreto. Nós tivemos êxito, inclusive, nessa ação. Foi julgado procedente o pedido aqui. Tá? E o contexto qual é? Só para vocês entenderem. É uma situação de conta digital, em que há o desvio produtivo do consumidor. E aí vocês vão entender aqui quando a gente for fazer a narrativa detalhada para vocês. Então, qual que é o contexto? O reclamante, ele mantinha uma conta digital junto ao banco reclamado, né? E aí é importante eu falar qual que é a conta, qual que é a agência, tem que detalhar as informações para o juiz. E essa conta era para quê? Para receber seu salário mensal e realizar as movimentações necessárias para fazer frente às suas despesas, conforme provam os extratos anexos. Volto sempre a frisar nessas aulas com vocês. A parte fática ela é muito importante. E além de eu detalhar cada fato que eu narro, eu preciso também referenciar o juiz. Se eu jogar as provas de modo solto e desorganizado com a minha petição inicial, isso dificulta para o juiz analisar, ele concatenar fato e prova, e isso atrapalha, às vezes, a cognição. Pelo volume de trabalho, ele pode, às vezes, julgar improcedente por analisar mal esses fatos associados às provas produzidas, certo? Então, vou explicar para o juiz que ele possuía essa conta digital, que era a finalidade para receber salário. E ele estava ciente que ele possuía um saldo. Aqui a gente suprimiu o valor, para não expor, né? No dia tal, o reclamante foi até a caixa eletrônica para sacar a quantia tal, a fim de realizar o pagamento da sua fatura mensal de energia. Então, eu coloco aqui, como prova disso, que eu fui ao caixa eletrônico, no dia tal, sacar o dinheiro e pagar uma fatura de energia. Então, eu vou apresentar também a fatura de energia que eu iria pagar, para provar que ela estava com vencimento ali, eu precisava pagar essa fatura. Após inserir esse cartão no caixa eletrônico, este apresentou uma mensagem que a conta bancária estava encerrada, porém sem indicar o motivo disso. Vejam que aqui começou a surgir o problema, né? Imediatamente, o reclamante ligou para o serviço de atendimento ao consumidor, coloca o número, é muito importante a gente detalhar de onde que a gente está tirando a informação, para obter informações do motivo do cancelamento da conta. Porém, a atendente, após longa espera, vejam que a gente está aqui reforçando, né, a espera, disse que a única informação que poderia repassar é que a conta estava encerrada. E aí eu coloco o protocolo da ligação. Vejam esse parágrafo aqui, que embora aquele consumidor ele não tenha tirado foto do caixa eletrônico, naquele caso concreto não tinha foto para juntar do caixa eletrônico da mensagem, ele imediatamente, esse consumidor, ele ligou para o saque para reclamar da situação. E esse saque gera sempre um protocolo, é um dever da instituição financeira gerar esse protocolo. Então eu vou informar para o juiz que eu liguei para o número do saque, informando qual era o número, e vou colocar também o número de protocolo da ligação. Isso é muito importante, tá? Para detalhar que o consumidor procurou resolver o problema. Além disso, nem mesmo pelo chat do aplicativo do celular do banco,
foi possível saber o motivo do encerramento da conta, como demonstram as telas capturadas em anexo. Então, aquele consumidor te procurou no escritório, você vai perquirir a entrevista prévia com o seu cliente, o consumidor, ela é muito importante, eu tenho que ser minucioso, eu tenho que pegar todos os detalhes do que aconteceu. Então, ele ligou, eu peguei o número de telefone, eu peguei o protocolo da ligação. A mais do que isso, eu pergunto àquele cliente, olha, você conversou por chat ou algum outro aplicativo de mensagem com o gerente ou com a instituição financeira, ou com a parte ré? Conversei, então, conversei por chat. Então, cadê seu celular? Vamos printar essas informações para a gente instruir a nossa petição inicial. É muito importante isso. E lembrando, né, quando eu for fazer prints de conversa de WhatsApp, mais uma vez eu reforço aqui com vocês a importância de deixar muito claro para o juiz apurar qual o número que eu estou estabelecendo aquela conversa. Então, por exemplo, eu, Homero, vou capturar uma conversa com o Pedro. Se aquele contato estiver salvo na minha agenda, é importante eu excluir da agenda antes de fazer as capturas. Porque se eu printar com o nome salvo Pedro, não vai dar para saber qual era o número com quem eu estava conversando. Então eu preciso aqui tirar aquele telefone da minha agenda e printar para que apareça o número por completo. Porque caso seja necessária diligências para saber quem que é o titular daquela linha telefônica, eu tenho ali a informação. Esse é um detalhe muito importante com isso. Obviamente, quem tem um cliente com condições financeiras vai optar por fazer uma ata notarial, porque ela é muito mais segura do ponto de vista probatório. Mas se eu não tenho, eu posso printar essas conversas nesse sentido. Então, nem mesmo pelo aplicativo ele conseguiu resolver o problema. Percebam aqui que eu já estou narrando, olha, eu fui ao caixa eletrônico e não consegui sacar. Eu liguei na central de atendimento, no serviço de atendimento ao consumidor, não consegui resolver. Procurei um segundo canal de solução do problema e não consegui resolver. E como era uma sexta-feira, e não conseguiu resolver a questão diretamente com a parte reclamada antes de encerrar o expediente bancário, lembra que eu falei lá atrás que precisava pagar uma conta? Eu precisava resolver essa situação. Então, o reclamante precisou contactar o seu amigo João Pedro, de tal, para que este pagasse a sua fatura de energia. Então, eu vou juntar provas de que eu entrei em contato com esse amigo e de que ele pagou essa fatura para mim. Percebam que eu tenho 3 elementos aqui mostrando o desgaste que o consumidor sofreu para a solução desse problema de bloqueio da sua conta. E eu vou concatenando as informações. Não só isso. O reclamante teve que passar o final de semana todo em casa, pois estava totalmente privado do acesso ao seu dinheiro. No dia 11 de março, novamente ligou para o saque do banco reclamado. E eu vou lançar aqui o protocolo dessa ligação, para saber o motivo do encerramento da conta e sacar o seu dinheiro. Todavia, nada foi resolvido, apesar de, mais uma vez, ficar mais de 40 minutos na ligação, sendo transferido para vários atendentes. Então, vejam a via sacra que esse consumidor está percorrendo para tentar solucionar o seu problema. Eu já estou indicando para o juiz, sem falar qual que é a teoria que eu vou aplicar, que eu estou perdendo meu tempo de vida. Né? Eu, como consumidor, estou me desgastando para tentar resolver um problema que deveria ter sido facilmente solucionado pela empresa. E é importante destacar que, mesmo após a intervenção do advogado que essa subscreve, e aí eu junto a notificação, porque nesse caso concreto, né, a gente trocou aqui advogado, mas foi por via da defensoria, nós notificamos a instituição financeira para que ela informasse os motivos do cancelamento da conta e restituísse o dinheiro ao consumidor, porque o dinheiro é dele e não tinha motivos para que houvesse a retenção do valor. O banco reclamado, ele não informou o motivo do cancelamento, apenas fez a restituição desse dinheiro. E mais, somente 4 dias após ter recebido a notificação do seu advogado ou defensor público. Então, né, percebam o contexto que a gente traçou aqui. Né, a via sacra que esse consumidor teve que passar, né, a peregrinação para tentar receber o seu dinheiro de volta e descobrir o motivo. Né, como consumidor, ele tem um direito a uma informação adequada e clara. Então, em suma, o banco reclamado ele cancelou a conta do reclamante sem realizar qualquer notificação prévia, reteve imotivadamente o dinheiro e somente restituiu esse dinheiro depois de muita insistência e peregrinação deste. Então, está muito claro aqui, né, para o juiz, o desgaste que o consumidor sofreu nessa relação de consumo. Então, ele foi passando, passo a passo, da história real do que aconteceu com o consumidor. Então, a gente conclui a parte fática falando, é evidente aqui a violação de direitos básicos do consumidor,
a qual deve ser seriamente combatida pelo judiciário, a fim de prevenir a ocorrência de nova conduta do gênero, como também para reparar os prejuízos morais sofridos pelo reclamante. Pessoal, eu sempre friso muito isso. Caprichem nesses fatos. Se o juiz não lê o seu fundamento, ele já vai entender aqui, porque ele está antenado com as decisões dos tribunais sobre a teoria do desvio produtivo do consumidor. Então, eu tenho tudo aqui desenhado para isso. O que eu chamo a atenção para vocês antes de a gente entrar na análise jurídica desse caso propriamente dito, né? Eu quero abrir aqui um pouco de parênteses para a gente conversar sobre a responsabilidade, né, do fornecedor nessa teoria do desvio produtivo do consumidor. Então, vamos iniciar essa discussão com vocês. Tá? Essa corrente ela não é tão antiga, né? Ela, por volta de 2011, o advogado e professor Marx de Saulo, ele começou a escrever sobre isso. Ele lançou essa teoria no cenário jurídico para discorrer sobre a importância do tempo do consumidor e a devida valorização pelo fornecedor desse tempo, né? Do tempo produtivo do consumidor. E, ao longo do tempo, ele foi aperfeiçoando essa teoria dele, até lançar, né, em 2017, salvo engano, a teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor. Mas foi só ele que falou sobre isso? Não. Né? Nós temos mais professores, Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem também escrevem sobre essa temática de um modo muito qualificado. Então, essa é uma outra referência bibliográfica que a gente cita para vocês. E também a gente tem, não tratando com esse nome de desvio produtivo do consumidor, nós temos a professora da região sul, a Laís Bergstein. Ela escreveu um livro sobre tempo do consumidor e o menosprezo planejado. Né? Esse é um livro bem interessante também, muito profundo, vale a pena a leitura sobre essa temática para vocês conhecerem bem as teorias e os seus pressupostos. Lógico, Marx de Saulo traz uma linha de raciocínio e a Laís traz outra linha de raciocínio, mas ambos caminham para a reparação dos prejuízos morais em decorrência da violação do tempo produtivo daquele consumidor, certo? A gente precisa trazer para vocês essas noções gerais para vocês entenderem. Por quê? Quando eu for pegar uma causa dessa natureza, eu vou ter que ter a sagacidade de fazer uma via sacra administrativa. Então, por exemplo, se esse consumidor, nesse caso concreto aqui que eu trouxe para vocês, ele foi lá, deu com caixa eletrônico, encerrada a conta. Ele não tivesse feito nada, procurado já a defensoria, seu advogado, e o advogado entrou com ação judicial pedindo a restituição do valor e a indenização por danos morais pelo desvio produtivo do consumidor. Será que ele teria chance de ganhar essa parte indenizatória? A restituição do valor, sem dúvida. Mas ele teria chance de ganhar a parte indenizatória? Provavelmente não. Por quê? Ele não tentou a solução administrativa do problema, ele nem levou ao banco a sua reclamação mínima. Então, o que a gente orienta quando a gente deparar com uma situação dessa no escritório? Peraí, foram tentadas providências administrativas para solucionar o problema? Sim ou não? Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer ao meu cliente. Se não, você, como advogado, deve tomar providências administrativas. Eu falo isso não como uma condição para o exercício do direito de ação, não é isso. Mas sim como substrato probatório para a minha pretensão indenizatória. Porque se eu for diretamente para o judiciário, provavelmente eu vou ter um julgamento desfavorável. Então eu tenho que preparar o terreno para o desvio produtivo do consumidor. E vocês vão pesquisar a jurisprudência e vão achar rodo dano improcedência nesse sentido. Falam, olha, aquilo não passou de um mero dissabor, ele não tomou nenhuma diligência, não está evidenciado no processo aqui que houve um desgaste do tempo desse consumidor, que ele mandou muita diligência para resolver o problema. Então perceba a importância de você, como advogado, orientar esse consumidor e não partir direto para o plano judicial. Então o que eu faço? Qual que é a sugestão? Chegou uma situação concreta, em que aquele fornecedor, por exemplo, ele tem um saque, né? Vamos ali orientar o consumidor, ou até mesmo fazer junto com ele uma ligação para o saque. O saque vai ter que ter essa resposta no prazo de 5 dias úteis. Não tendo essa resposta, eu já tenho um primeiro transtorno ali, eu tentei resolver o problema. Não solucionando o problema, eu posso acionar, por exemplo, o consumidor.gov, uma ferramenta governamental
de defesa do direito do consumidor. Eu posso fazer esse acionamento. Mais um elemento concreto para demonstrar que teve uma peregrinação do consumidor para a solução do problema. Vejam que isso é importante não só para o reconhecimento da procedência da indenização, mas também para mensuração do valor. Então, quanto maior o desgaste do consumidor, maior a chance de eu receber uma indenização de um valor substancial. Então, tem que ter essa cautela como advogado, tá? De buscar sempre essa via, porque aí eu vou conseguir realmente demonstrar em juízo essa violação do tempo do consumidor, certo? Porque a base dessa teoria é que, né, primeira coisa, houve um problema na relação de consumo, então eu tenho um problema base, a relação de consumo normal, ela não tinha problema, ela passou a apresentar um problema. Aquele problema, ele foi solucionado ou não pelo fornecedor? Aí que vem a análise do desvio produtivo do consumidor. Então, o que eu preciso ter em mente para entender bem a teoria do desvio produtivo do consumidor? Eu tenho uma relação de consumo, essa é a primeira premissa, né? Tem gente já defendendo a teoria do desvio produtivo do consumidor em outros segmentos, mas o nascedouro dela é o direito do consumidor. Então, a base hoje que existe é focada no direito do consumidor. Então, eu tenho uma relação de consumo. Essa relação de consumo, ela passou a apresentar qualquer tipo de problema. Pode ser um vício no produto, pode ser um vício no serviço, ou pode ser um fato do produto ou um fato do serviço, né? Que são as hipóteses de responsabilidade na relação de consumo. Então, surgiu qualquer um desses problemas. Qual foi a postura do fornecedor diante desse problema? Né? O que ele fez para prevenir esse problema, para solucionar esse problema? Ele fez alguma coisa, mesmo sendo provocado? Se não fez, ele não cumpriu com seu dever geral de prevenção, seu dever de boa-fé, e com isso ele passou a violar a dignidade do consumidor, ele violou os princípios básicos da Política Nacional da Relação de Consumo, que é a melhoria da qualidade de vida, e violou a boa-fé objetiva, porque ele tinha o dever de agir em conformidade com as leis de consumo, e não agiu. Então, nesse contexto, é que a gente tem a teoria do desvio produtivo do consumidor, certo? Então, eu queria fazer essa introdução teórica para vocês entenderem bem sobre o desvio produtivo do consumidor, porque o que a gente vê na prática é uma má aplicação disso, tá? Mas como é que eu posso agora materializar isso na minha inicial? Né? Então, agora a gente vai explicar para vocês como tentar materializar esse contexto acadêmico que eu trouxe para vocês, tá? Então, a primeira coisa, a pretensão indenizatória desta demanda, ela está respaldada o quê? Na Constituição, porque a indenização por danos morais tem previsão constitucional, no seu artigo 5º, incisos 5 e 10. Além disso, o microsistema de defesa do consumidor, ele traz como direito básico a efetiva prevenção e a reparação dos danos patrimoniais e morais, inclusive por ação individual e coletiva. Então, estou contextualizando para o juiz a origem da minha reparação de danos de caráter extrapatrimonial, que é o dano moral. Quando eu tenho a responsabilidade por desvio produtivo do consumidor, aqui também vai seguir a lógica da teoria objetiva que dá base à responsabilidade na Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. O que a teoria objetiva fala? Que eu não preciso demonstrar a culpa do fornecedor nesse caso concreto, diferentemente lá do Código Civil, que eu vou ter que demonstrar a culpa pelo ato ilícito e pelo dano sofrido. Aqui, nesse caso concreto, como regra geral no CDC, e nesse caso o desvio produtivo também segue essa regra geral da teoria objetiva, eu não preciso demonstrar a culpa. Então, eu vou dizer isso, que eu não preciso analisar a culpa. O que basta, então, para provar? Se vocês pegarem o que o Marcos de Salmo escreve, ele traz uma série de requisitos para isso. Então, ele estratifica, se eu não me engano, em 6 requisitos, ou pressupostos, né, como ele nomina na sua teoria aprofundada do desvio produtivo, para configuração. Mas eu acho muito mais simples e não precisaria a gente entrar nas 5 hipóteses que ele coloca ali nos requisitos, basta a gente transformar isso nos requisitos gerais da responsabilidade na relação de consumo. Quais são? Uma conduta ilícita, um resultado danoso
e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Então, basta eu transformar, no caso concreto, essas três bases. Eu preciso disso para demonstrar a responsabilidade pelo desvio produtivo do consumidor. E vocês vão entender que só precisa disso mesmo. Tá? Então, quando eu entro em conduta ilícita, o que eu preciso dizer aqui? Né? O Marcos Dessaulni, ele vai trazer como hipóteses de conduta ilícita, que é um problema potencialmente danoso na relação de consumo, do qual abusivamente aquele fornecedor se esquiva. Então é como eu mencionei para vocês. A relação de consumo estava dentro da sua normalidade, porém surgiu um problema. Esse problema ele pode ser lido como um vício no produto ou no serviço, ou pode ser lido como um fato do produto ou do serviço. Tá? E esse problema não é solucionado de modo abusivo pelo fornecedor. Então, para a teoria do desvio produtivo do consumidor, a conduta ilícita é esta, a falta de solução para isso. A professora Laís, ela fala o seguinte, olha, há um menosprezo planejado ao tempo do consumidor. Então, de forma deliberada, a empresa não procura solucionar, equacionar, utilizar dos seus recursos tecnológicos, dos seus recursos produtivos, para solucionar aquele problema na relação de consumo. Então, essa é a conduta ilícita. Então, a gente explicou para o juiz o que é. Tá? Agora, no caso em estudo, qual é essa conduta ilícita? Qual que é a abusividade aqui? Então, mostra-se ilícita a conduta porque houve de respeito, primeiro, à boa-fé objetiva, ao dever de transparência e ao de informação adequada. Por que houve violação a esses três pilares do Código de Defesa do Consumidor? E por isso que a gente trata como abusiva. Então, o que aconteceu nesse caso? A reclamada, ela não comunicou previamente ao consumidor que iria cancelar aquela conta. Né? Isso é de acordo com a boa-fé? Jamais. Principalmente porque o consumidor tinha dinheiro em sua conta. Então, ela não comunicou previamente que iria cancelar para que ele sacasse. Além disso, ela não informou qual foi o motivo do cancelamento. É um dever de transparência da instituição, né, do fornecedor, para com o consumidor. E mais ainda, ela deixou de observar o seu dever de prevenção. Tá? Na medida que ela poderia ter rapidamente informado ao consumidor que iria cancelar a conta e dando a oportunidade para ele sacar antes do encerramento em definitivo. Poderia muito bem ter feito isso. Então, ela, de modo abusivo, muito claro, ela não respeitou os direitos básicos do direito do consumidor. Ela, pelo contrário, ela foi lá, cancelou unilateralmente, sem comunicar previamente nem depois ao consumidor, e não ainda comunicou o motivo desse cancelamento. Então, ó, aqui, o fato de haver o direito à rescisão do contrato não significa que ela pode agir do jeito que ela quer. Ela tem que respeitar essas bases de defesa do consumidor. Então, aqui está assentada a conduta ilícita do fornecedor. Certo? Então, ele não agiu de modo preventivo. E o direito do consumidor, um direito básico, ele não é só reparação, ele é pautado na prevenção também. E a prevenção, eu falo isso, assentado na doutrina da professora Laís, que é essa obra que eu cito aqui para vocês, aqui como nota de rodapé, tá? Esse livro é muito importante. A base do raciocínio dela é também a prevenção, o dever de prevenção. Certo? Então, eu demonstrei já o primeiro requisito, que há uma conduta ilícita. Vamos para o segundo, que é o resultado danoso ou dano propriamente dito. Aqui, diferentemente que a gente pega, né, numa análise de responsabilidade por indenização genérica por danos morais, a gente fala que houve, se fosse num caso comum, a gente falaria, olha, houve violação dos direitos da personalidade daquele consumidor, ele ficou muito abalado com aquele contexto, né, ele passou por muito constrangimento. Nesse caso aqui, o dano dentro da teoria do desvio produtivo do consumidor ou do menosprezo planejado, o dano é ao tempo produtivo do consumidor. O tempo é um bem escasso e que não volta nunca mais. Então, pautado aqui, por exemplo, a gente traz até o conceito disso do professor Marcos Dessaulni. Ele fala, o consumidor, sentindo-se prejudicado, gasta tempo vital, que é um recurso produtivo seu, e se desvia de suas atividades cotidianas, que são geralmente existenciais. Então, o que o professor Marcos Dessaulni fala?
e fala, olha, eu tenho tempo, né? Eu tenho tempo para trabalho, eu tenho tempo para estudo, eu tenho tempo para lazer, eu tenho tempo para as minhas férias. E o consumidor não pode ser tolhido de utilizar esse seu tempo produtivo. Ele até critica, de outro lado, quando eu falo que é perda do tempo útil. Vocês vão achar muita jurisprudência falando, olha, houve perda do tempo útil. E o professor Mark Dessauer, de forma muito acertada, ele fala que não existe essa conceituação de tempo útil, porque se você parte dessa lógica, você vai ter que considerar que existe também o tempo inútil, e não existe tempo inútil. Por exemplo, meu tempo de descanso é sagrado. Eu não teria que ficar, por exemplo, fazendo ligações para um call center no meu tempo de descanso. Entenderam? Então, é importante trabalhar com a ideia só de tempo vital, que o tempo ele não se recupera, ele não se regenera, eu não consigo voltar no tempo. Então, o dano é ao tempo do consumidor. Então, ele desviou da sua vida produtiva, como um todo, seja o lazer, seja o trabalho, para cuidar desse problema, que poderia ter sido facilmente solucionado pelo fornecedor. Certo? Então, a gente contextualiza agora com um caso concreto. Então, é evidente o dano extrapatrimonial sofrido pelo reclamante, tanto pela privação indevida do seu acesso ao dinheiro, porque ele passou o final de semana sem poder utilizar o seu dinheiro e sem fazer, né, as suas atividades em geral, mas especialmente pela via sacra que o reclamante teve de enfrentar para receber o seu dinheiro de volta. Então, ele perdeu muito tempo. E isso está muito bem detalhado já no meu tópico 1, a via sacra que foi enfrentada. O reclamante precisou sacrificar muito tempo da sua vida para conseguir reaver seu dinheiro, quando isso poderia ter sido solucionado já no primeiro contato com o banco. Veja que o banco não agiu aqui de forma preventiva. Ele não buscou solucionar o problema, ele não informou o consumidor como solucionar, e ainda assim, ele só fez a devolução do dinheiro depois que ele foi notificado pelo advogado. Então, o consumidor ele gastou tempo da sua vida ligando, entrando no chat, procurando um advogado para solucionar o seu problema. Então, está muito claro ao dano temporal aqui, né, ao consumidor. Inclusive, o professor Maurílio Casas Maia fala isso, o dano temporal. Né? Esse é um conceito trazido também pelo professor Maurílio Casas Maia, defensor público do Amazonas. Então, nesse sentido, não se pode reputar a presente situação como um mero dissabor ou aborrecimento. Porque, infelizmente, existe uma corrente jurisprudencial muito forte da cultura do mero dissabor ou aborrecimento. Ele fala, olha, isso aqui não passou de mero dissabor. O fato de eu ligar faz parte da vida cotidiana e isso não constitui transtorno nenhum. Tá? A gente tem que, como advogado, transformar essa jurisprudência. E a gente só vai transformar essa jurisprudência quando a gente trouxer na petição inicial elementos claros demonstrando isso. E a gente reforça, ora, se o objetivo da Política Nacional da Relação de Consumo é preservar a dignidade da pessoa humana e buscar a melhoria da qualidade de vida, percebam, isso é dicção expressa do Código. A política nacional é pautada nisso, então os fornecedores têm que observar a dignidade do consumidor e a melhoria de sua qualidade de vida. O fornecedor que age negando informação, retardando a solução do problema, ele não melhora a qualidade de vida daquele consumidor, ele piora. Então, não pode ser tolerada a conduta do fornecedor de se omitir a solução do problema gerado. Ao revés, o serviço de atendimento ao consumidor, neste caso, deveria ter sido efetivo na solução, como prescreve o decreto do SAC, o decreto 6.523 de 2008, mas não foi. E, por fim, a gente tem um nexo causal. E esse é muito simples, esse não precisa de muito alongamento no debate aqui na sua petição. Eu simplesmente vou explicar, olha, o nexo causal, o nexo de causalidade, ele é fruto do reflexo direto da omissão do fornecedor na solução do problema. Então, se o fornecedor tivesse solucionado já na primeira ligação o problema, eu não teria o resultado danoso ao tempo do consumidor. Entenderam? Então, não tem aqui muito o que refletir sobre isso. É muito claro, né, o nexo causal. E aí a gente traz uma jurisprudência do STJ para contextualizar bem essa situação. Por que eu falo isso? Aqui, nesse caso concreto, o desvio produtivo do consumidor ele tem ganhado corpo cada vez mais. O STJ, ao tratar do desvio produtivo do consumidor, ele tem várias decisões monocráticas tratando disso. Se vocês jogarem, por exemplo, na jurisprudência do STJ lá, livre, desvio produtivo e consumidor, vocês vão achar apenas esse julgado que eu trago para vocês. Mas ele tem outros. Esse aqui é muito importante e representativo, porque ele aplicou a teoria do desvio produtivo do consumidor numa ação coletiva.
Se há desvio produtivo do consumidor em sede de ação coletiva, com muito mais razão, tem que haver uma ação individual. E aí eu resumi bem aqui a essência do julgado, eu cortei as partes que não são interessantes para o esclarecimento. Isso vocês podem fazer como técnica, tá? Na citação de jurisprudência. Eu só tenho que tomar cuidado de, por exemplo, quando eu for citar uma jurisprudência parcialmente, eu não suprimir, por exemplo, eu tenho uma jurisprudência que tem vários assuntos. Eu suprimi algum tópico que possa contradizer a minha inicial, porque o réu da ação ele pode ser muito diligente e falar, olha, ele suprimiu uma parte aqui porque essa parte era prejudicial a ele na petição. Então, tome muito cuidado na citação de um julgado quando eu vou suprimir partes. Aqui não, todo o contexto é delineando o desvio produtivo do consumidor. Mas o que interessa para a gente aqui é mostrar que o STJ reconhece que há uma proteção ao tempo do consumidor. Só que o STJ fala com você de tempo útil, né? Aquela questão que o professor Marcos Dessaulni muito critica, tá? Então isso aqui a gente precisa tomar cuidado. Eu prefiro e concordo com a lição do professor Marcos Dessaulni que a gente não deve tratar como tempo útil, mas sim desvio produtivo, tempo produtivo do consumidor, tá? Assim, é imperiosa a fixação do dever de indenizar da parte reclamada a fim de prevenir e reprimir a conduta praticada. E aqui eu trago um julgado pertinente ao meu tribunal. Eu trouxe um do STJ. Eu vou citar de novo ele na íntegra aqui? Não tem necessidade. Mas eu trago um julgado pertinente ao tribunal ao qual há vinculação a essa ação judicial, para demonstrar que o meu tribunal local ele também trabalha reconhecendo o desvio produtivo do consumidor. Então, como sugestão a vocês, na citação de jurisprudência, eu não vou trazer 5 páginas falando que vários tribunais reconhecem. O que os outros tribunais decidiram não tem relevância para o tribunal, por exemplo, de Mato Grosso do Sul, quando eu já tenho o precedente aqui falando do reconhecimento. Só teríamos relevância quando eu não tivesse um caso concreto do meu estado falando desse assunto. Aí sim tem relevância trazer de outros estados. Entenderam a importância de como citar adequadamente a jurisprudência? Eu trago o Tribunal Superior, que é um órgão de superposição do Poder Judiciário, e trago o meu tribunal local. Tá? E nem preciso trazer no corpo, trago como nota de rodapé, para encurtar o tamanho da nossa inicial. Entenderam bem essa parte da configuração do dever de indenizar, pautado no desvio produtivo do consumidor ou do tempo do consumidor e o menosprezo planejado do fornecedor? Tá? Guardem bem esses 2 nomes. Vocês vão ouvir muito ainda disso, porque a jurisprudência tem crescido muito no reconhecimento. E é um grande filão para a advocacia. Hoje, né, todo dia, nós vivenciamos ou tomamos conhecimento de pessoas que são lesadas nesse sentido. É fila de banco. Essa ação coletiva, por exemplo, aqui, é uma ação promovida pela Defensoria Pública, não de Mato Grosso do Sul, eu acho que de Sergipe, né? E o objeto dela é desvio produtivo do consumidor por fila em banco. Né? Esse é um caso concreto. Então, nós temos inúmeras situações que podemos tratar o desvio produtivo do consumidor. Tá? E aí pode ser um grande filão para você, advogado ou advogada, para iniciar a sua advocacia ou dar um upgrade na sua rentabilidade de honorários, porque aqui há a possibilidade, né, de você fazer um contrato com o seu cliente de cota litis. Então, dá para trabalhar com bastante causa nesse sentido, porque há viabilidade de indenização e você receber um percentual disso. E se for na justiça comum, receber tanto cota litis quanto a sucumbência. É um outro padrão que a gente sugere analisar, a viabilidade de fazer a ação no juizado ou não, porque não tem a sucumbência no primeiro grau. Tá? E aí a gente entra num segundo ponto. Está configurado o dever de indenizar aqui para cima. Agora, e o valor disso? Eu vou até abrir com vocês aqui o Código Civil. Deixa eu abrir aqui. Para a gente trabalhar do valor indenizatório. Por que a gente precisa abrir aqui para vocês entenderem o valor indenizatório? O Código de Defesa do Consumidor, ele fala exatamente como eu calculo o valor indenizatório? Não. Ele não traz essa disposição. Então, por diálogo das fontes, não sei se todos conhecem a teoria do diálogo das fontes,
né? Aqui no Brasil, ela é muito defendida e difundida pela professora Cláudia Lima Marques. Eu vou dialogar o Código de Defesa do Consumidor com o Código Civil. Não há conflito entre eles se dialogam, se comunicam para alcançar uma máxima efetividade das normas, principalmente aqui falando em tutela do consumidor. Então, o que o 944 do Código Civil fala? A indenização mede-se pela extensão do dano. Tá? Então, essa é a base inicial. Mas eu tenho também o 945, que ele vem falar, olha, se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade da sua culpa em confronto com a do autor. Então, eu tenho esses dois dispositivos base. E tem inúmeras correntes doutrinárias que vão trabalhar com essa situação da reparação pelos danos morais. Nós temos inúmeras, certo, pessoal? Mas qual que você trabalha, professor? Eu não trabalho com nenhuma corrente doutrinária. Por quê? Porque doutrina a gente tem para todos os gostos. O que é melhor? Trabalhar com a posição da jurisprudência. E aí, não sei se vocês já ouviram falar do método bifásico que o Superior Tribunal de Justiça adota. O STJ, ele passou a aplicar há algum tempo, não é um assunto recente, o método bifásico de análise do valor indenizatório. Eu vou explicar para vocês com detalhes aqui, porque esse tópico da indenização, vocês podem utilizar ele não só no desvio produtivo do consumidor, mas em qualquer ação de reparação de danos morais. Em qualquer uma delas. Certo? Então, eu falo, olha, aqui nós temos várias teorias, estudos sobre os critérios, porém, o melhor caminho para o caso é a visão do STJ. E aí eu trago como rodapé, e eu vou citar para vocês aqui esse julgado, deixando aqui como rodapé, tá? É o mais recente dele, mas esse método bifásico vem sendo aplicado desde 2011 no STJ, o mais recente desse julgado método bifásico é esse de 2018 que eu trago aqui para vocês. Tá? O que ele faz? Ele divide a análise em duas fases. É como se fosse aqui uma dosimetria penal. Vou fazer essa analogia para vocês entenderem, né? Lógico que lá no direito penal, a dosimetria, né, adota o método trifásico. Aqui nós temos um bifásico, mas é uma dosimetria do dano moral, tá? Só para fazer esse paralelismo com vocês. Então, na primeira fase, o que o STJ fala? Eu vou considerar o valor fixado para os casos análogos, considerando o quê? O bem jurídico tutelado. Então, eu vou olhar para o caso concreto. O que eu estou tutelando aqui nesse caso concreto? Nesse caso aqui, nós estamos tutelando o tempo do consumidor, o desvio produtivo do consumidor. Então, essa é a tutela aqui. Se fosse, por exemplo, uma ação de indenização por danos morais por negativação indevida, então nós estamos, né, ao direito creditício do consumidor, a imagem, a honra desse consumidor enquanto, né, agente do mercado de consumo, eu estaria trabalhando com isso. Então, eu vou pegar o parâmetro de acordo com o que eu estou tutelando aqui no caso concreto. Essa é a primeira fase da dosimetria. Então, eu vou analisar no meu tribunal qual que é o padrão médio que o tribunal tem fixado. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou trazer 50 julgados aqui? Não. Como é que eu faço? Eu pego o menor valor e o maior valor que eu tenho e trago como base, como nota de rodapé para o tribunal ou a turma recursal ou o juiz de primeiro grau entender a minha análise. Então, eu descrevo ali no rodapé que, nesses casos concretos, em termos médios, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul tem fixado o valor em R$5.000 para as hipóteses de desvio produtivo do consumidor. Professor, mas por que você não trouxe julgado da turma recursal? De propósito para vocês. Eu tenho certeza que vai surgir essa pergunta. Você está pleiteando perante o juizado, por que você fez isso? Por quê? O juizado especial, normalmente o valor indenizatório é muito mais baixo. Vocês podem fazer essa comparação entre indenização no juizado e indenização na vara comum. E a gente tem que forçar a barra com os juizados e turma recursal que não existe diferença de justiça. Por que o dano moral, pela mesma conduta, no juizado tem um valor e na justiça comum tem outro? Isso não é justo. Então, eu forço a barra aqui em falar do tribunal.
Isso eu faço as minhas ações também como técnica de convencimento. Para numa sustentação oral perante a turma recursal, eu reforço, olha aqui. E aí vem a importância da sustentação oral. Aí fica essa dica para vocês. Por que há essa diferença entre esses dois sistemas? Por que no juizado o dano moral vale menos do que na justiça comum? O consumidor tem menor valor aqui? A gente tem que trabalhar isso, certo? Então, em termos médios, tem fixado em R$5.000, quando há um desvio produtivo do consumidor na omissão de solução de vício do produto ou serviço, que é a situação mais próxima que aconteceu no caso presente. Agora vem a segunda fase. Então, tem a primeira base, que é o termo médio, de 5.000. Então, a grande maioria das indenizações são nesse valor. Então, eu vou pesquisar e vou escolher 2 julgados que representam bem isso, tá? Esse entendimento. E vocês vão perceber aqui que, muitas vezes, o valor indenizatório, ele não vem no corpo da ementa. Eu vou ter que entrar no voto para verificar. Nesse caso, tanto é que eu cito isso, né? Eu vou até subir aqui para vocês olharem com melhor clareza. Ó, eu cito o julgado e falo que foi fixado em R$5.000. Cito o julgado que foi fixado em R$10.000. Então, são os 2 casos paradigma que a gente tem de referência, que está entre o mínimo e máximo aqui. Mas, em termos médios, se a gente for pegar, a grande maioria tem fixado em R$5.000. Então, eu ilustro, porque eu tenho valores de que vão de 5 a R$10.000. Agora, eu vou para a segunda fase. Como afirmou o ministro no seu voto, quais são os critérios para a segunda fase? Então, eu tenho a base, como se fosse apenas a base lá do direito penal, né? E aí eu vou analisar as circunstâncias que podem aumentar esse valor indenizatório. Então, o STJ vem e fala o seguinte, olha, eu tenho vários critérios. Quais são eles? Dimensão do dano, culpabilidade, se é grave ou não, certo? A culpa do consumidor e a capacidade econômica das partes. Esses são os elementos. Dimensão do dano, culpabilidade, capacidade econômica e culpa do consumidor. E de onde que eu tirei isso? Está no inteiro teor do voto do ministro que deu base a esse julgado aqui. Vocês vão olhar que nesse caso concreto aqui, eu cito como nota de rodapé quais são os critérios. Eu não vou ficar trazendo aqui no corpo. Eu já vou trazer no corpo da minha petição o encaixe da circunstância com um caso concreto. Eu não vou explicar quais são as circunstâncias. Eu não tenho necessidade de explicar isso, qual que é a dimensão do dano. Eu vou contextualizar com o meu caso. Então, a dimensão do dano deve ser vista como de média monta, no sentido de que a parte reclamante perdeu vários dias de sua vida por conta da conduta da reclamada. E a culpabilidade? Eu falo aqui, ela é grave. Haja vista que o cancelamento da conta bancária sem prévia notificação do consumidor lhe privou do acesso ao seu dinheiro e lhe impediu de pagar suas contas. Ainda, o fornecedor não buscou solucionar o problema de imediato, forçando o consumidor a usar de várias instâncias para a solução. Então, eu estou falando que aqui eu tenho a culpabilidade grave. E destaca, olha, não houve qualquer culpa do consumidor no caso presente. Não teve mesmo. E se tivesse, a gente teria que enunciar essa culpa aqui, né, até para ser, né, de boa fé na nossa pretensão. E, por fim, a capacidade econômica da parte reclamada é notória. Nós estamos aqui diante de uma situação de instituição financeira. Mas, professor, como é que você afirma isso que ela é notória? O que eu faço? Eu coloco como rodapé, e eu vou exemplificar para vocês aqui, quando a gente tem grandes fornecedores, isso fica muito fácil de demonstrar. Então, a nota que eu cito da capacidade econômica, eu não vou trazer aqui em respeito, né, à imagem das instituições financeiras em geral. Então, por exemplo, se eu estou litigando com um banco X, eu vou buscar na internet, no Google mesmo, qual foi o lucro anual daquele banco no último ano. E vou citar aqui qual foi esse lucro anual e vou colocar a fonte de onde eu tirei. Então, olha, o banco teve o lucro de X milhões. Então, sua capacidade econômica é altíssima. E mais do que isso, enquanto a do reclamante é de um cidadão de classe média. Média baixa, né, que a gente está trabalhando com a situação financeira. Como eu estou juntando na minha inicial a comprovação de renda, já para preparar para efeitos de caso eu vá recorrer, eu já tenho ali a minha documentação disso, eu falo que é classe média. E o que é conceito de classe média? Aí eu coloco uma nota de rodapé que explica esse conceito de classe média baixa ali. Então, diante desse cenário, dessas ponderações que eu fiz, juiz, é razoável que se fixe a indenização em R$7.000. Certo? Então, aqui,
a gente coloca que não é aquele mínimo, porque a gente colocou a culpabilidade foi grave, a capacidade econômica aqui é alta, do fornecedor, a dimensão é média, então tem que ser acima daquele mínimo médio que tem sido fixado. Então, pedimos ao juiz esse valor. E aí vem uma atenção a vocês. A gente ainda pega muito na prática o pedido de indenização por danos morais segundo o prudente arbítrio do julgador. Isso não cabe após a vigência do Código de Processo Civil de 2015. Em se tratando de indenização por danos morais, não só por força do artigo 292, mas o 334, eu tenho que fazer um pedido certo e determinado, tá? E indicar o valor dos danos morais que eu pretendo. Inclusive, os danos morais, na lógica do CPC de 2015, a grande maioria da doutrina entende que há sucumbência quando eu perco sobre esse valor. Então, se eu pedisse aleatoriamente aqui 50 mil reais e o juiz me der 5, há uma sucumbência parcial aqui nesse caso. Então, tem corrente sustentando isso. Então, tem que tomar muito cuidado e ser razoável nos meus pedidos de danos morais. Certo? Então, não posso colocar aqui que o juiz fixe isso segundo o seu prudente arbítrio. O juiz diligente e moderno, ele vai mandar você emendar a inicial para você apresentar um pedido certo e determinado com relação ao valor indenizatório. E aí eu já vou facilitar a vida do juiz aqui. Isso aqui, essa parte final, que são os encargos de atualização dessa indenização, é um Deus nos acuda. Vocês vão pegar a petição de todos os gostos, decisões de todos os gêneros sobre essa questão. O STJ tem súmula sobre dano moral? Tem. Ele vai falar sobre a indenização de dano moral? Vai. Ele tem isso. Mas a gente tem que analisar o seguinte contexto. A súmula 54 do STJ, que fala da correção desde o evento danoso, porque lá nessa súmula 54 fala juros de mora na indenização por danos morais é desde o evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento. Só que isso é em se tratando de responsabilidade extracontratual. O que a gente tem nesse caso concreto aqui? O ato ilícito foi gerado a partir de uma relação contratual. Eu tinha um contrato de conta bancária com uma instituição financeira. E no curso desse contrato surgiu um ilícito passivo de indenização. Então eu tenho uma responsabilidade contratual. Então eu vou juntar a partir de que, meu juiz de mora? A partir da citação. E quem disse isso? O STJ. E aí trago o julgado para vocês atualizado, que ele excepciona a sua súmula. Então, tratando de indenizações por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o juros de mora incide a partir da citação e a correção monetária desde o arbitramento do dano moral. E olha de quando que é o julgado, que eu trago para vocês, de agosto de 2020. Perceba essa importância? E isso facilita. Se eu trago isso mastigado para o juiz aqui, dificilmente ele vai errar. E eu não vou ter que fazer embargo de declaração. Eu vou diminuir o tempo de tramitação da minha ação. Às vezes a gente coloca simplesmente, condena a pagar 7 mil reais com juros e correção monetária. Não, vamos ser técnicos, precisos nas nossas manifestações, indicando para o juiz que a gente sabe o que a gente está falando. E aí a gente fecha a parte do valor indenizatório e parte para a inversão do ônus probatório. Aqui nós temos uma relação de consumo, evidentemente, então nós vamos aplicar os requisitos previstos no artigo 6º, inciso 8º da Lei 8.078, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor. Eu não vou explicar para o juiz o que é verossimilhança e nem o que é hipossuficiência. Os dois requisitos da inversão do ônus da prova no CDC são esses: verossimilhança das alegações e hipossuficiência. Eu não preciso explicar isso para o juiz. O juiz sabe o que é verossimilhança e o que é hipossuficiência. Eu vou ter que traçar aqui a minha demonstração concreta. Então, eu vou explicar aqui, juiz, há verossimilhança na alegação porque há probabilidade que a reclamada procedeu ao cancelamento da conta bancária e reteve o seu dinheiro sem qualquer comunicação prévia. Então, eu estou evidenciando para o juiz aqui, pelo meu contexto, de que há probabilidade do que eu falei, que houve o cancelamento e retenção de dinheiro, e de modo indevido, e de má fé. E mais do que isso, ele se omitiu
na solução do problema. Isso tudo está contextualizado nos meus tópicos anteriores. Eu só vou retomar essa ideia central aqui. Essa verossimilhança das minhas alegações. Tudo que eu estou dito está muito bem lastreado na minha inicial. E eu documentei concatenadamente nos anexos lá. Né? Eu tenho protocolo de atendimento, eu tenho número que eu liguei, eu tenho a notificação que foi mandada ao banco para instruir. Então está demonstrada a minha verossimilhança. Além disso, lembrando, os requisitos da inversão do ônus da prova são alternativos. Eu não precisava trabalhar com os dois, verossimilhança e hipossuficiência. Bastava a demonstração de um. Mas, por cautela, a gente já demonstra o segundo. Ó, aqui, juiz, há a hipossuficiência do ponto de vista técnico probatório aqui. Por quê, juiz? Porque aqui eu não posso deixar que o consumidor fique com ônus probatório. A prova aqui seria para ele diabólica. Porque como é que o consumidor ia provar essa omissão do banco? Dificílimo ele provar isso. E mais, o conteúdo das conversas travadas em sede do saque, não tem como o consumidor provar isso, o fornecedor é que teria que apresentar. Então, tudo isso. E mais, o banco deveria provar também que ele notificou previamente o consumidor. Essas provas todas são de dificílima produção pelo consumidor, enquanto que por parte do fornecedor é muito mais fácil. Então, está muito bem patenteado aqui a hipossuficiência técnica. Eu poderia argumentar mais aqui sobre hipossuficiência, por exemplo, econômica? Poderia. Eu vejo como desnecessário, porque a hipossuficiência técnica está muito evidente. Mas poderia acrescentar, falando, olha, essa pessoa tem parcos recursos financeiros, então há a hipossuficiência econômica também, que é um dos requisitos em que se subdivide a hipossuficiência. Certo? E aí eu explico aqui, ó, que também a prova é de fácil produção pelo fornecedor. Então não vai tornar a prova diabólica também para o fornecedor. Porque eu tenho que entender que a inversão do ônus da prova, ela também não vai acontecer quando a prova for impossível de produção pela parte adversa. O juiz não vai inverter nesse caso. E aí eu explico aqui para o juiz, olha, o juiz ele tem poder tudo isso. Ele pode provar que notificou, ele pode provar o motivo da não liberação de dinheiro, ele pode provar o motivo das gravações, tudo isso e além do mais. Tá? Então, eu peço a inversão do ônus da prova para a requerida e já deixo claro para o juiz que eu sei em que momento que eu quero isso. Eu quero que essa inversão seja na fase de saneamento do feito. Eu tenho que deixar isso muito claro em toda a nossa petição. Bater na cabeça do judiciário que isso é uma regra de procedimento. Então, o juiz, na hora de sanear o processo, ele inverte esse ônus da prova para evitar a nulidade da sentença por surpreender o réu com a inversão do ônus da prova lá na sentença. Isso impede ele de produzir provas, e tem várias decisões anulando isso. Então, eu já mostro para o juiz que eu quero isso. Tá? E aí entram nos nossos requerimentos e pedidos. Então, sejam definidos os seguintes requerimentos e pedidos. Lembrando, né? Aqui eu poderia inserir o pedido da gratuidade, mas condicionada quando fosse apreciado o eventual recurso. Aqui nesse caso concreto a gente não precisa trabalhar, e eu não costumo trabalhar, eu só peço na esfera recursal. Então a gente pede quem? A citação da parte requerida para comparecer à audiência de conciliação e, caso queira, apresentar defesa no prazo legal. E aí eu chamo a atenção aqui de uma questão formal para vocês. Se vocês compararem esse modelo de inicial com as aulas anteriores, vocês vão perceber, né, que aqui nós temos uma pequena diferença. No juizado especial, nós temos uma diferença dos efeitos materiais da revelia. No CPC, a gente tem a revelia pela ausência de defesa. Né? A ausência na audiência no CPC, ele vai ensejar multa. Mas no juizado especial, ele presume a veracidade das informações. Então, eu vou citar aqui para o juiz, olha, que se ele não comparecer na audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, que se aplique os efeitos materiais da revelia. E mais, caso ele não apresente defesa, que no caso do juizado especial pode ser feita lá na audiência de instrução e julgamento, segundo o enunciado FONAGE, se ele não apresentar defesa, que se aplique também os efeitos materiais da revelia. Certo? Então, esse é o nosso pedido de citação. A inversão do ônus da prova em desfavor da parte requerida e, sem prejuízo da inversão, a produção de todos os meios de prova admitidos, legal ou moralmente. Quais? Nesse caso, principalmente, a gente tem a documental. Se for o caso, uma inspeção judicial, a gente pode colocar isso aqui, mas nesse caso, dificilmente vai utilizar, mas a gente deixa aqui só para depoimento pessoal do demandado.
Deixei isso aqui de propósito para a gente conversar sobre isso. E oitiva de testemunhas. O que a gente tem que aqui pedir nessa parte da petição inicial? Isso seria um protesto, como diz a boa doutrina, é um protesto genérico de produção de provas. Lá na fase de especificação de provas, em tese, é que eu deveria fazer. Mas no juizado especial, é sempre importante eu já na minha inicial declinar todas as minhas provas e mais, indicar o meu rol de testemunha já na inicial. Tá? Então, sempre faça isso numa inicial de juizado especial, já indique suas provas. Então, se você quisesse, por exemplo, depoimento pessoal do representante do banco, gerente da conta, você poderia indicar isso aqui, né? A oitiva de testemunhas, e aí ia rolar. Nesse caso concreto, quem que eu arrolaria como testemunha aqui? Eu arrolaria aquele conhecido, aquele amigo, aquele colega que pagou a conta. Ah, professor, mas ele vai sofrer a contradita. Deixe sofrer a contradita. Não tem outro meio de se provar isso, a não ser as conversas que eu travei com meu amigo pelo aplicativo celular, ou pelo depoimento dele. O juiz, às vezes, não toma em consideração a contradita, ou toma em consideração, mas mesmo assim mantém a oitiva, porque ele tira o compromisso legal e pode ouvir aquela testemunha na condição de mero informante, mesmo não deferindo o compromisso legal. Lógico que ele não vai ter o valor probatório de uma testemunha, mas ele vai ajudar na sua instrução probatória, certo? Na falta de outro elemento probatório, a gente tem que contar com ele. E, além disso, as provas documentais, sem contar a inversão do ônus da prova. E, ao fim, ser julgado procedente do pedido para condenar a parte reclamada a reparar os prejuízos morais experimentados pela reclamante no valor de R$ 7.000, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IGPM desde o arbitramento, como a gente explicou lá em cima. E aí, como é que eu faço? Falei para vocês que normalmente no primeiro grau a gente não pede a gratuidade da justiça, mas eu deixo consignado na minha petição que deixa-se por hora de impugnar pela gratuidade da justiça, bem como pela condenação na sucumbência, em razão do que dispõe o artigo 54 e 55 da Lei 9.099, que é a lei do juizado especial, que fala que no primeiro grau não há essa situação. Se, por exemplo, professor, eu constatasse no curso do processo uma litigância de má-fé, eu poderia pedir a aplicação de sanção de má-fé e também incluir essa condenação na sucumbência, mesmo que eu não tenha pedido na inicial, porque a litigância de má-fé, ela surgiu no curso do processo, né? Ela não surgiu aqui, então poderia sim fazer esse pedido aí no curso do processo. E o valor da causa na ação indenizatória por danos morais, lá no artigo 292, inciso 5, se vocês pegarem aqui, eu vou abrir para vocês para a gente colocar como objeto de estudo nosso, tá? 292, o CPC, ele fala que na ação de indenização por danos morais, inclusive fundada no dano moral, ela tem que ser indicado como valor. Então, o valor da causa aqui é de R$ 7.000, certo? Essa é a nossa petição inicial de hoje. A aula vai ficar gravada para quem não reassistiu, quem quiser reassistir essa aula. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Peço que nos sigam nas redes sociais. Por favor, compartilhem nossa rede social com o pessoal. A gente está estudando aí uma formação de um curso específico para contratos bancários e também uma formação de uma comunidade jurídica para debater com vocês concretamente os casos, ter uma comunidade, uma teia de atendimentos muito mais personalizada do que é hoje no nosso direct no Instagram, tá? Para a gente conversar em tempo real. Eu agradeço a todos, uma boa noite e até a próxima aula.